Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso preventivamente. Político alega que tentou violar tornozeleira eletrônica após alucinação. Após temporais, Defesa Civil de Santa Catarina confirma microexplosão em cidade da Grande Florianópolis. Ainda sobre a chuva do fim de semana, granizo também causou danos em cidades como Cunhaporã, União do Oeste e Ibirama, que decretaram situação de emergência e ainda fazem levantamentos dos danos. Blumenau se prepara para a virada de 2026 com turma do pagode e 7 minutos de queima de fogos. De acordo com a prefeitura, os recursos obtidos na Oktoberfest custeiam as atrações da virada de ano. Alunos de moda da FURB doam 3.000 peças infantis para crianças e gestantes em Blumenau. Piloto de moto morre após acidente em show com manobras radicais no Beto Carreiro. No trânsito, BR-470 em Lontras terá pare e siga para reparo de bueiro nesta segunda-feira. Na saúde, Santa Catarina registra alta nos casos e mortes por meningite em 2025. Bancada catarinense fecha a destinação de valores das emendas no orçamento de 2026. Santa Catarina vai receber um total de 415 milhões de reais. Ministério do Trabalho propõe medidas para reduzir desigualdade salarial de 28% entre homens e mulheres em Santa Catarina. Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir desta segunda-feira. Também em destaque no Jornal da Manhã desta segunda, Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências. Receita abre consulta a lote de malha fina do imposto de renda. Você também vai ouvir projeto para prevenção de desastres em Santa Catarina é discutido na COP30. Servidores do Estado recebem segunda parcela do 13º em 19 de dezembro. Praia Central de Balneário Camboriú terá areia peneirada a partir de hoje, segunda-feira. Daqui a pouco tem a previsão completa com os meteorologistas do Alerta Blue vão contar pra gente. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. 7h02. Repita. 7:02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Tatiane Signorelli. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. Siga também o Jovem Pan Blumenau nas redes sociais. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h02. Repita. 7:02. E a Defesa Civil confirmou que o fenômeno que atingiu São João Batista, na Grande Florianópolis, durante os temporais do sábado, foi uma microexplosão, identificada por meio de imagens de radar e também vídeos de moradores. As tempestades que avançaram por várias regiões de Santa Catarina trouxeram granizo, chuva intensa em pouco tempo e rajadas de vento próximas a 90 km por hora. Efeito da passagem de uma frente fria combinada com calor, alta umidade e ventos fortes em diferentes níveis de atmosfera. A microexplosão ocorre quando uma corrente de ar muito fria desce rapidamente da nuvem e se espalha ao tocar o solo, podendo gerar rajadas acima de 100 km por hora e causar danos mesmo em áreas pequenas. Em São João Batista, o evento teve escalada reduzida, mas é característico de tempestades severas. A Defesa Civil reforça que em situações assim a população deve buscar abrigo, evitar locais abertos ou próximos a árvores, manter distância de estruturas frágeis e acionar o telefone 199 para registrar ocorrências. Ainda sobre as chuvas do fim de semana, Tati, tempestades com granizo atingiram municípios do oeste e também aqui no Vale do Itajaí, provocando destelhamentos e prejuízos. Pois é, Fran. Ibirama foi a cidade mais afetada, com 51 casas danificadas, 9 moradores desalojados e decreto de situação de emergência. A cidade distribuiu lonas, fez reparos emergenciais e pediu itens de assistência humanitária como telhas. No oeste, Cunhaporã ainda avalia danos após a queda de granizo, enquanto União do Oeste registrou ao menos 12 residências afetadas e segue mapeando os prejuízos. O motociclista morreu após um acidente durante uma apresentação no Parque Beto Carreiro, em Penha, na tarde de ontem. Luhic Ferrari, de 36 anos, se apresentava no show Hot Wheels quando bateu a moto contra uma rampa ao tentar completar uma manobra. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Marieta, em Itajaí. Passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, o Parque Beto Carreiro lamentou a morte do piloto. O parque afirma que o Lubrick recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros. O comunicado ainda diz que a causa
causa do acidente estão sendo apuradas. Ainda não há informações sobre o velório de Lurique. 7h05. Repita. 7h05. E o Sistema Municipal de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, ou Nota Blue, aqui de Blumenau, está passando por adequações para a entrada em vigor da reforma tributária em 1º de janeiro de 2026. A principal mudança vai ser a inclusão de novos campos referentes aos futuros tributos nacionais, IBS e CBS. Embora o ISS continue valendo em 2026, essa atualização é obrigatória em todo o país. Os prestadores de serviço vão seguir usando Nota Blue normalmente e os novos campos aparecerão no layout da nota fiscal a partir do próximo ano. Para os microempreendedores individuais, as mudanças serão gradativas, incluindo a emissão obrigatória de nota fiscal eletrônica para todas as vendas e serviços, inclusive para pessoas físicas. Outro ponto importante é que o faturamento passará a considerar a soma da receita do CPF e do CNPJ do MEI. Contadores e também desenvolvedores já podem acessar o novo manual no web service, além de layouts e arquivos de exemplo no portal do Nota Blue. O ambiente de testes para integração também está disponível. Devon Correia dos Santos, auditor fiscal tributário e gerente de tributos imobiliários da Prefeitura de Blumenau, destaca que o objetivo é garantir uma transição transparente e tranquila para todos os usuários do sistema. Olá, ouvinte. Conforme vocês já devem ter ouvido falar, no passado recente houve a edição da Emenda Constitucional número 132 de 2023, a qual promoveu a reforma tributária. Nesse sentido, tributos até então existentes como ISS, ICMS, PIS e COFINS deixarão de existir com o passar do tempo, justamente pelo fato de tal reforma tributária ter previsto a criação de 2 novos tributos, quais sejam o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Apesar do período de testes de tais novos tributos já se iniciar em janeiro de 2026, destaco que o ISS, de competência dos municípios, permanece em plena vigência. Além disso, vale ressaltar que o município de Blumenau vem realizando as alterações necessárias no seu sistema emissor de nota fiscal de serviço eletrônica, o Nota Blue, de maneira que ele atenda em plenitude à reforma tributária. Por fim, destaco que podem contar com o município de Blumenau nesta transição que se avizinha. 7h07. Repita. 7h07. Os doadores de sangue do Hemosc de Blumenau agora contam com um benefício extra: 3 horas de isenção no pagamento das vagas de área azul, próximas ao Hemocentro. A novidade começou a valer nesta quarta-feira e foi adotada após um pedido da própria unidade devido à dificuldade de estacionar na região. As vagas contempladas estão na rua Teodoro Holtrup. Ao estacionar, o motorista deve anotar o número da vaga. No momento do atendimento, vai ser necessário informar a placa do veículo e também o número da vaga para ativar o ticket de isenção, que é válido por 3 horas. Dentro da unidade, um totem foi instalado para agilizar o processo de ativação. O doador tem ainda uma tolerância de 20 minutos desde o momento que estaciona para concluir essa etapa, sem risco de notificação enquanto estiver no atendimento. A expectativa é que o benefício contribua para aumentar o número de doações e melhorar a circulação nas proximidades do Hemocentro. E ainda falando sobre saúde, Santa Catarina registrou aumento nos casos de meningite nos últimos anos, somando 36 confirmações até outubro de 2025. Os números têm oscilado desde 2021, quando houve 14 registros, passando para 26 em 2022, 30 em 2023 e 28 em 2024. O estado também observou crescimento no número de mortes. Foram 3 em 2024 e 7 neste ano. A maior concentração de casos está na Serra Catarinense e na região Nordeste, com maior incidência entre adultos de 30 a 39 anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a doença evolui rapidamente e apresenta sintomas como febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, náuseas e manchas na pele. Medidas de prevenção incluem manter ambientes ventilados, reforçar a higiene das mãos e evitar o compartilhamento de objetos pessoais. E o programa Gás do Povo começa hoje, segunda-feira, oferecendo recarga gratuita do botijão de gás para famílias vulneráveis. Na primeira etapa, 1 milhão de famílias de 10 capitais serão atendidas com comprovação do benefício pelo Bolsa Família, cartão da Caixa ou CPF validado por código. A retirada do gás será feita diretamente nas revendas credenciadas, substituindo o antigo modelo de pagamento em dinheiro. O benefício é destinado a famílias do CadÚnico com renda de até meio salário mínimo, priorizando quem já recebe o Bolsa Família.
E Santa Catarina mantém a menor taxa de desemprego do país e segue avançando nas ações para qualificação de mão de obra e também criação de oportunidades no mercado de trabalho. No terceiro trimestre de 2025, o estado registrou taxa de desocupação de 2,3%, empatado com o Mato Grosso e muito abaixo da média nacional de 5,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. De acordo com o estado, os dados auxiliam o governo a implementar políticas públicas mais eficientes e atender às demandas específicas de cada região para fortalecer o desenvolvimento de todo o estado. A Secretaria de Estado do Planejamento acompanha e analisa os indicadores para identificar tendências regionais e também perfis da população em busca de emprego, a fim de manter e ampliar a liderança catarinense no mercado de trabalho. E o governo de Santa Catarina anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos para o dia 19 de dezembro. Além disso, a folha de pagamento de dezembro será antecipada para o dia 23, beneficiando ativos, inativos e também pensionistas do Executivo Estadual, incluindo fundações e autarquias, totalizando 188.629 servidores. A medida representa um estímulo expressivo à economia catarinense, somando a segunda parcela do 13º salário, o pagamento da folha de novembro, marcado para o dia 28, e a antecipação da folha de dezembro. Serão injetados quase 3,8 bilhões em apenas 26 dias. A primeira parcela do 13º havia sido paga em julho. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a folha de novembro soma 1,4 bilhão de reais, enquanto a folha de dezembro antecipada chega a 1,5 bilhão. A segunda parcela do 13º salário totaliza 873 milhões, já considerando descontos de IPREV e também imposto de renda. 7h11. Repita. 7h11. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Balneário Camboriú inicia hoje, segunda-feira, a limpeza e peneiramento da areia da Praia Central, entre o Pontal Norte e a Alvin Bauer, para retirar resíduos expostos pelas obras de macrodrenagem. Máquinas e equipes manuais farão um trabalho que deve durar 10 dias úteis. Usuários das quadras esportivas devem retirar redes e marcações até, ou no caso ontem, domingo. A ação integra o projeto de macrodrenagem, que já tem 40% da etapa norte concluída e terá as obras suspensas durante a temporada de verão. A Prefeitura de Gaspar lançou um novo programa de recuperação fiscal que facilita a regularização de débitos de pessoas físicas e jurídicas com condições especiais, como desconto total de multas e redução de 90% nos juros para pagamento à vista. O Refis abrange tributos como IPTU e ISS, além de créditos não tributários, podendo incluir dívidas já parceladas e permitindo a resolução administrativa de processos que antes dependeriam de ação judicial. A adesão válida até 21 de dezembro e a Prefeitura prevê arrecadar cerca de 1,5 milhão de reais. Quem também lançou um programa de quitação foi a Prefeitura de Pomerode, com o Quita Pomerode, que permite regularizar dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2024, com descontos de até 99% em multas e juros para pagamento à vista. Débitos em cobrança judicial, extrajudicial, suspensos e multas também podem entrar, mas dívidas de 2025 e honorários advocatícios ficam de fora. A adesão vai até o dia 19 de dezembro deste ano, com pagamento até o dia 22. Blumenau vai receber a virada de ano com festa gratuita na Beira-Rio. A principal atração será o show da Turma do Pagode, grupo de samba conhecido nacionalmente, seguido por um espetáculo de fogos de artifício de baixo ruído com 7 minutos de duração. Os fogos vão ser lançados de 3 pontos estratégicos: o Frozen, a Ponte de Ferro e também o Museu da Água. Eles poderão ser acompanhados também pela margem esquerda do rio e na prainha. A festa deve atrair milhares de pessoas, assim como na edição anterior, que reuniu mais de 90 mil participantes. De acordo com a Prefeitura, o show nacional da Turma do Pagode custou cerca de 600 mil reais e toda a programação do Réveillon é financiada com o lucro obtido na Oktoberfest. Ainda de acordo com o município, a programação completa será divulgada nos próximos dias. 7h14. Repita. 7h14. Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências já podem consultar se estão no lote de restituição de fevereiro. Ao todo, 214.310 pessoas vão receber 494 milhões de reais, sendo 296 milhões destinados ao grupo prioritário, que inclui idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores, contribuintes acima de 80 anos e aqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou que escolheram receber via Pix. Outros 30 mil contribuintes que acertaram as contas com o fisco e saíram da malha fina também terão valores liberados.
A consulta deve ser feita no portal ou no aplicativo da Receita Federal e o pagamento será realizado em 28 de novembro na conta ou chave Pix informada. Caso o depósito não seja concluído por algum problema bancário, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até 1 ano. Após esse prazo, o contribuinte precisará solicitar a restituição novamente pelo portal ECAC. E já está valendo a exigência de comprovação biométrica para novos pedidos de benefícios ao INSS para reforçar o combate a fraudes. A mudança não afetou quem já recebe aposentadorias, pensões ou auxílios e o INSS informou que qualquer necessidade de atualização será comunicada individualmente sem risco de bloqueio. A identificação passou a usar a biometria da Carteira de Identidade Nacional, com implantação gradual e também exceções para idosos acima de 80 anos, pessoas com dificuldade de locomoção, moradores de áreas de difícil acesso, refugiados e também brasileiros no exterior. O cronograma segue até 2028, quando somente a Carteira de Identidade Nacional será aceita para solicitações e manutenções de benefícios. 7h16. Repita. 7h16. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Vamos com as informações do tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. A semana começa com tempo instável aqui na região de Blumenau, devido tanto à atuação da circulação marítima, como também da presença de áreas mais alongadas de baixa pressão sobre o leste catarinense. Por isso, hoje, o tempo permanece instável, com céu variando entre nublado e encoberto e chuva de intensidade que varia entre fraca e moderada e ocorrendo a qualquer momento desta segunda-feira. Por conta da instabilidade, a temperatura não sobe muito, vamos ter uma tarde de segunda-feira amena, com máximo oscilando em torno dos 20 graus aqui em Blumenau. Já para amanhã, terça-feira, a previsão indica que a tendência de instabilidade diminui, vamos ter o sol aparecendo por alguns momentos, mas ainda assim, ao final da terça-feira, tem condição para alguma chuva fraca e isolada. Porém, como o sol aparece na terça-feira, a temperatura sobe um pouco mais e a máxima já chega a casa dos 26 graus na tarde da terça-feira. Entre quarta e sexta-feira, permanece a condição de muita nebulosidade, variação de nuvens, aberturas de sol e chuva fraca e isolada em alguns momentos. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h17. Repita. 7h17. E o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou no último sábado a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, segundo o tribunal, foi tomada para proteger a ordem pública e não representa o início da execução da pena, definida por julgamento em setembro. A decisão ocorre após a defesa pedir que o ex-presidente cumpra sua pena de 27 anos e 3 meses em casa, alegando problemas de saúde e risco à integridade física em um presídio comum. Os advogados também informaram que irão recorrer por meio de embargos infringentes. Bolsonaro passou por audiência de custódia no início da tarde de ontem, domingo, e teve a prisão homologada. Ele vai seguir detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em uma sala de estado. O político tentou violar a tornozeleira eletrônica com ferro de soldar. Ele relatou que passou por um surto, mas que não tinha intenção de fugir. Segundo a ata da audiência, Bolsonaro disse ter tido uma alucinação de que havia uma escuta dentro do equipamento eletrônico. O capitão da reserva ainda disse que não teve ajuda e que ninguém estava na casa, testemunhou a tentativa de violação da tornozeleira. Ainda sobre o assunto, o repórter Norberto Notari explica que o motivou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Jair Bolsonaro não se trata de uma nova prisão, mas sim de uma prisão domiciliar convertida em preventiva. A análise é do professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, Thiago Bottino. De acordo com ele, as autoridades viram indícios de que ficar em casa não impediria uma fuga por parte do ex-presidente. Na verdade, ela não é uma nova prisão, e sim uma decisão de transferir ele da prisão domiciliar para a Superintendência da Polícia Federal
diante dos indícios de uma possível fuga. Quais são esses indícios? A tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica e a convocação de militantes, apoiadores para frente da casa dele, de modo a eventualmente criar uma confusão para que ele pudesse sair, como aconteceu com outros acusados, Carla Zambelli, o próprio filho dele, ou condenados, no caso do Alexandre Ramagem, que também fugiu. É muito importante lembrar que a prisão não tem a ver com a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O ex-presidente ainda não começou a cumprir pena e ainda poderá apresentar os recursos permitidos na legislação. O que motivou a transferência para a Superintendência da Polícia Federal foi a convocação de uma vigília na frente do condomínio onde vive. Quem chamou o ato foi o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o que na visão das autoridades poderia gerar aglomeração e dificultar a fiscalização das medidas cautelares. Mas na opinião do jurista Aleno Streck, o que mais agrava a situação é a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica observada por volta da meia-noite. Como ele rompeu, desobedeceu medidas cautelares, inclusive tentando mexer na tornozeleira, foi decretada a prisão preventiva. A prisão preventiva, inclusive, vai para a Superintendência da Polícia Federal ou para o presídio, no caso, na Superintendência da Polícia, não tem mais prisão domiciliar nesse momento. Claro que ele oferecia algum tipo de risco de fuga. Conforme a decisão, ali consta, fariam manifestações e para mim, o ponto central é a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, o que indica que o réu tinha intenção de fuga. A prisão preventiva não tem prazo definido e será avaliado pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. 7h21. Repita. 7h21. E a bancada catarinense no Congresso definiu como serão distribuídos os recursos das emendas ao Orçamento da União para 2026. Ao todo, Santa Catarina deve receber 415 milhões de reais, destinados a diferentes áreas do estado. A expectativa é que o orçamento seja votado até o dia 17 de dezembro. De Brasília, Rita Sardi traz os detalhes. A bancada federal catarinense definiu a distribuição dos valores das emendas no orçamento da União para 2026 com um total de 415 milhões e 700 mil reais. A destinação de valores foi definida por acordo e abrange diversas áreas prioritárias para o estado. O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Pedro Kizai do PT, explicou como a bancada chegou a um consenso sobre as áreas a serem priorizadas e que a saúde foi o grande foco. A grande parte das prioridades definidas foi a partir da escuta, das audiências que nós realizamos em São Miguel do Oeste, em Chapecó, em Lages, em Blumenau, em Joinville, Florianópolis e Criciúma e Mafra. A partir dessas escutas, nós definimos saúde, teve prioridade em todas as regiões, 148 milhões para os hospitais em média e alta complexidade. O apoio à saúde para os municípios, também prefeitos, colocando a demanda de saúde, 103 milhões para a saúde dos municípios catarinenses. Infraestrutura, segurança pública e assistência social também vão receber recursos. Como a ponte sobre o Rio Uruguai, que é uma demanda histórica do extremo oeste de Santa Catarina. Conseguimos destinar 36 milhões de reais para iniciar a ponte. É na região de Chapecó. O hospital universitário, que começamos essa mobilização, está toda a comunidade mobilizada, 7 milhões de reais. E outros temas, como segurança pública, 25 milhões, assistência social, 18 milhões. Pedro Kizai disse ainda que as audiências públicas também apontaram para a área de educação e para BRs. As audiências também trouxeram a importância da qualificação profissional dos institutos federais e se destinou 14 milhões para os institutos federais. Então, além dessas grandes prioridades, se deu continuidade simbolicamente, R$500 mil cada emenda, na BR-470, na BR-282 e da BR-280, que a bancada precisa manter elas como prioridades para ter continuidade nas obras dessas 3 BRs. O coordenador do fórum informou também que a agricultura
Prefeitura vai receber 61 milhões de reais em emendas. Pedro Kizai lembrou que além dos 415 milhões de reais das emendas de bancada, Santa Catarina vai receber as emendas individuais dos 16 deputados federais, no valor de 40 milhões de cada parlamentar e cerca de 70 milhões de cada senadora. O orçamento da União deve ser votado até 17 de dezembro. 7h25. Repita. 7h25. E os deputados estaduais de Santa Catarina estão discutindo desconto no IPVA para bons motoristas. Cairê Antunes traz os detalhes. Motoristas que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito ao longo de um ano poderão receber desconto de 5% no IPVA em Santa Catarina. É esse o objetivo de projeto de lei em análise na LESC. A iniciativa é do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Ele destaca que a ideia é incentivar o bom comportamento dos condutores nas ruas e estradas do estado. A gente está muito acostumado, enfim, até a punição para quem anda fora da linha e tá certo. Mas, por outro lado, se a pessoa está dentro da regra do jogo, então a ideia é instituir esse incentivo. Napoleão explica ainda que, para ter direito ao benefício, o motorista deverá se cadastrar no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. Para isso, basta autorizar o uso dos dados por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no site da Secretaria Nacional de Trânsito. De acordo com o deputado, já são oferecidas no Brasil outras vantagens para quem é considerado bom motorista, ou seja, que não tenha cometido infrações nos últimos 12 meses. Por exemplo, o Banco do Brasil, nesse aplicativo, tem um desconto no seguro para quem não tenha levado essa multa. Tem uma série de seguradoras privadas, mas o Banco do Brasil, eu dou exemplo, que é um banco público, que prevê esse benefício, que prevê esse incentivo. Ou seja, é realmente uma diretriz do Código de Trânsito. Então, se está lá essa oportunidade, vamos fazer valer também em Santa Catarina. Importante ressaltar que, caso aprovada, a proposta só vai permitir o desconto no imposto de apenas um veículo por motorista. No momento, a matéria está em análise pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Frente Parlamentar de Habitação da Câmara de Vereadores de Blumenau se reuniu na última semana para acompanhar a regularização fundiária no município, ouvindo a Frigo Engenharia e também a diretoria municipal da área. A empresa atualizou para até 70 mil o número de imóveis irregulares e explicou os desafios do processo. Vereadores fazem críticas sobre contratos feitos em áreas de risco e prazos não cumpridos, enquanto a empresa negou irregularidades e prometeu apresentar relatórios completos. Como encaminhamento, os parlamentares pediram mais transparência, envio de documentos sobre as 17 áreas em andamento e também a autorização prévia para empresas que atuem com moradores. Também discutiram a necessidade de reestruturar a diretoria para dar mais agilidade aos processos. 7h27. Repita. 7h27. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Ministério do Trabalho propõe medidas para reduzir desigualdade salarial de 28% entre homens e mulheres em Santa Catarina. Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências. A estatal enfrenta a crise e busca retomar lucro em 2027. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora em Blumenau é de 18 graus. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 2123 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
bateu, amassou ou riscou, fica tranquilo. Aqui na Fiat Rivel você resolve tudo em um só lugar. Atendemos todas as seguradoras e contamos com uma funilaria completa, moderna e com equipe especializada para deixar seu carro como novo. Serviço rápido, qualidade garantida e o padrão que só a Rivel oferece. Fiat Rivel, onde seu carro sempre volta perfeito. Agende agora mesmo. Informações 47 3231 2214. Desacelere, seu bem maior é a... Neste Natal tem carro novo para você no Norte Shopping. A cada R$300 em compras você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Norte Shopping. Compre e concorra. Todo nascer do sol nos convida a viver a aventura de mais um dia e a sermos melhores que ontem. Evoluir faz parte da nossa natureza. Agora, o HSC é o Hospital Unimed Blumenau. Continua com a mesma qualidade de antes, só que agora com a marca e a visão de futuro da Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h31. Repita. 7h31. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na jovempan.com.br, Polícia Federal investiga vazamento antecipado de questões do Enem 2025. E Bolsonaro alega que violou tornozeleira eletrônica após surto. Médicos interrompem remédio que teria causado confusão em Bolsonaro. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro culpa remédios por ter mexido em tornozeleira. Cita paranoia e tem prisão mantida por juíza do STF. Manifestantes de esquerda e direita fazem atos em lados opostos da Avenida Paulista. No Estadão, Bolsonaro culpa paranoia e alucinação por tentativa de violar tornozeleira. Prisão é mantida. E defesa diz que Bolsonaro não tirou tornozeleira, cita confusão mental e pede prisão domiciliar. O Globo, Lula diz que Bolsonaro sabe o que fez e rechaça impacto na relação com Trump. Vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos critica a prisão de Bolsonaro, abre aspas, provocativa. 7h32. Repita. 7h32. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 18 graus e vamos com mais informações sobre o tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. A semana começa com tempo instável aqui na região de Blumenau, devido tanto à atuação da circulação marítima como também da presença de áreas mais alongadas de baixa pressão sobre o leste catarinense. Por isso, hoje, o tempo permanece instável, com céu variando entre nublado e encoberto e chuva de intensidade que varia entre fraca e moderada e ocorrendo a qualquer momento desta segunda-feira. Por conta da instabilidade, a temperatura não sobe muito, vamos ter uma tarde de segunda-feira amena, com máximo oscilando em torno dos 20 graus aqui em Blumenau. Já para amanhã, terça-feira, a previsão indica que a tendência de instabilidade diminui, vamos ter o sol aparecendo por alguns momentos, mas ainda assim, ao final da terça-feira, tem condição para alguma chuva fraca isolada. Porém, como o sol aparece na terça-feira, a temperatura sobe um pouco mais e a máxima já chega a casa dos 26 graus na tarde da terça-feira. Entre quarta e sexta-feira, permanece a condição de muita nebulosidade, variação de nuvens, aberturas de sol e chuva fraca isolada em alguns momentos. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h34. Repita. 7h34.
Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau Juliana Taimara Rausch Floriani, que é coordenadora pedagógica no Colégio Sagrada Família de Blumenau. Vamos conhecer melhor a instituição que se destaca pela educação de excelência, do infantil ao ensino médio. O colégio está com matrículas abertas e a proposta é entender sua história, estrutura, projetos e tudo o que torna a escola uma escolha de qualidade para estudantes e também famílias. Seja muito bem-vinda, Juliana, ao Jornal da Manhã. Bom dia, Franciele, bom dia, Tatiana, e um bom dia aos ouvintes da Jovem Pan também. Juliana, conta pra gente, também pro ouvinte aqui da Jovem Pan Blumenau, como é que nasceu o Colégio Sagrada Família e quais os princípios que acompanham o colégio desde o seu início. Que legal. Bom, o nosso colégio, ele surgiu em 1895, mais propriamente no dia 27 de abril. E a sua história, ela é cercada realmente pelas Irmãs da Divina Providência, que fizeram seu início aqui na nossa cidade. Desde lá, a nossa educação, ela é realmente marcada pela questão de valores para a vida, além de uma excelência acadêmica que é a marca da nossa instituição. E o slogan de vocês é: o futuro nasce com raízes sólidas, né? O que essa mensagem representa na prática para o colégio? Bom, todo começo ele precisa ser muito sólido, assim como uma semente, podemos assim fazer essa analogia. Por isso que a nossa escola neste ano está fazendo então este paralelo. Realmente nós queremos que desde as nossas crianças lá da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com raízes bem cultivadas, possam desenvolver tanto o seu lado acadêmico quanto os valores humanos para que eles possam ter uma vida construída pessoal e profissionalmente com sucesso. Juliana, a gente sabe que muitas pessoas já passaram, né, pelo colégio, né? Foram muitas histórias ali que já foram construídas e, enfim, né? Tem muita coisa que já aconteceu e que vocês têm também para contar. Como é que o Sagrado evoluiu ao longo desses anos e como é que essa trajetória, ela se reflete na estrutura e também nos ambientes que os alunos encontram hoje? Vocês têm também salas especializadas? A gente tava aqui conversando no off sobre possíveis, né, possibilidades de outras salas e tudo mais. Como é que é isso? Bom, a nossa escola, quando ela na verdade surgiu, ela surgiu para atender realmente a meninas aqui da comunidade de Blumenau e também da região. Com o passar do tempo, os meninos também foram agregados dentro dessa estrutura e hoje a escola acolhe a todos, meninos e meninas das suas diferentes idades, religiões, enfim, a escola realmente está aberta a todo o público que assim busca por ela e, como eu já falei anteriormente, por uma educação de excelência alicerçada nos valores. A cada tempo a educação está passando por grandes transformações. Antes nós dizíamos que era coisa de 10 anos, 15 anos, hoje a cada 5, 2 anos a escola já precisa responder a algumas demandas diferentes. Então eu vejo que nesse sentido, tanto a parte pedagógica quanto também a estrutura física reverberam muito para que a gente possa atender essas novas demandas sociais, culturais e econômicas que a nossa cidade, principalmente aqui Blumenau, está nos dando, né? Também essa situação da internet, né? Também muita coisa mudou no próprio ensino, né? Vocês costumam usar bastante a tecnologia também? Muito. Todas as nossas salas, na verdade, Franciele e Tatiana, elas têm até uma lousa digital. Então a tecnologia, ela é utilizada a favor. Claro que agora, desde este ano, no início propriamente com a lei dos celulares, nos facilitou muito, porque está proporcionando também para o nosso estudante um maior foco e uma maior atenção aos estudos. Porém, quando a internet, a própria IA, ela é utilizada de uma forma correta, intencional e planejada, ela traz muitos benefícios, tanto para os professores quanto também para os nossos alunos. E como é composto o corpo docente do colégio? Quais iniciativas de formação continuada que garante a qualidade do ensino, inclusive nessa questão ali da tecnologia, dessa mudança que a gente achava que era mais longa, mas acaba sendo mais rápida do que pensava? É verdade. Bom, o nosso corpo docente, ele é formado todo por profissionais que são realmente capacitados para ser professor do Colégio Sagrada Família. Faz necessário ter uma licenciatura. Até as nossas auxiliares de classe que dão apoio dentro das turmas, elas já estão em formação no curso de pedagogia ou em cursos realmente relacionados à educação, e nós vemos como uma importância para mantermos o nosso trabalho de excelência a formação continuada. Ou seja, a escola oferece muitas formações aos seus professores e também eles, por iniciativa própria, acabam buscando, sejam por pós-graduações, mestrados, para que eles possam realmente se desenvolver cada vez mais e possam, claro, levar isso às nossas salas de aula. Toda sala tem auxiliar? Toda turma tem auxiliar? Nem toda ela, Fran. Na verdade, assim, algumas turmas possuem, até porque nós temos alguns alunos que possuem alguma condição específica de necessidade, de alguma deficiência, algum transtorno, algum laudo. Então, nesses casos, a escola oferece algum apoio específico para além do professor regente de sala de aula.
E como funciona o Sagrado Ampliado, o contraturno e quais atividades de acompanhamentos que ele oferece para os alunos? Bom, o Sagrado Ampliado ele é uma necessidade nos tempos atuais, pois nós sabemos o quanto as famílias hoje precisam trabalhar, tanto a figura do pai, da mãe ou do responsável durante todo o período. Então o Sagrado Ampliado ele oferece bem isso. Então a criança, ela estuda de manhã, faz o contraturno no período da tarde ou vice-versa. Estuda à tarde, faz esse contraturno de manhã. Então nós sempre temos como proposta, primeiro ponto, o acolhimento desta criança nesse espaço, a rotina de estudos, a parte de alimentação, seja o café da manhã, o café da tarde e o almoço também. E aí eles desenvolvem algumas propostas. Então, tem aulas de música, aulas de dança, cozinha experimental, ginástica, futsal. O aluno pode escolher também o que ele deseja fazer dentro dessa grade. Algumas propostas, elas são escolhidas pelo aluno e outras propostas a própria escola, dentro do seu horário, do seu organograma ali. Cronograma, na verdade, de aulas faz essa organização. Então, tem esses dois eixos que a gente proporciona, tudo isso também em conjunto com as famílias que acompanham e sabem da rotina das nossas crianças lá dentro, né? Vocês também no Sagrada Família tem a feira de empreendedorismo e também tem várias ações quando os alunos chegam no terceirão, né? Verdade, Como é que funciona isso, Juliana? Na verdade, a nossa escola, ela tem vários projetos ao longo, desde a nossa educação infantil até o ensino médio. Em se tratando ali do ensino médio, que foi o seu direcionamento, Fran, nós temos então a Feira das Profissões, que ela é feita para os alunos da primeira série do ensino médio, exatamente já para que dentro do seu projeto de vida, eles possam conhecer um pouquinho mais do mercado de trabalho e aquilo que eles têm por anseio até, quem sabe, futuramente exercer na sua profissão. Ainda no ensino médio nós temos também o júri simulado, temos as questões de oratória, então muitas palestras são oferecidas, até a partir desse ano a gente criou o que chamamos de Sagrada Talks, desde a primeira série do ensino médio, segundo e terceirão, para que eles realmente possam entrar ainda mais em contato com este mercado de trabalho e ver, é isso que eu quero realmente para minha carreira, para minha vida pessoal e também profissional. Então, é trazendo isso para dentro da escola para que depois, quando eles saiam dos muros do Sagrada, eles saibam que eles gostariam de fazer também profissionalmente falando. E como o colégio também prepara o estudante para o vestibular, além da carreira, como você explicou, futuro na faculdade? Claro, Tati, hoje na verdade o vestibular já não é um grande dilema dos nossos estudantes, até porque a entrada hoje pelo histórico escolar ficou uma coisa extremamente acessível, mas ainda assim a escola tem toda uma preparação para os Enems e para os vestibulares, mediante as escolhas que os próprios estudantes manifestam para nós. Então eles querem fazer o FPR, querem fazer UFSC, então mediante isso a escola faz todo um planejamento para também desenvolver algumas ações e felizmente os nossos alunos acabam conseguindo bons êxitos nestes vestibulares, nos Enems, pelo estudo que nós ofertamos para eles ao longo dos anos. Nós estamos conversando com Juliana Floriani, que é coordenadora pedagógica do Colégio Sagrada Família aqui de Blumenau. E aproveitando, vocês estão também com as matrículas abertas, né? Isso Como mesmo. É que funciona? Como é que as pessoas podem, enfim, conciliar isso? E na verdade também uma outra pergunta, Juliana, para as pessoas que querem participar, né, estudar no colégio, mas às vezes não tem as condições financeiras, existe uma outra possibilidade, uma outra porta de entrada para ingressar no colégio? Sim, então na verdade o nosso colégio está realmente com matrículas abertas da educação infantil ao ensino médio, para que os pais então possam ter este contato, poderão entrar seja via o site da escola ou por ligação telefônica em contato conosco e agendar uma entrevista. Por que nós fazemos questão deste momento? Para que o pai conheça tanto a nossa estrutura física quanto a nossa proposta pedagógica e o principal também saber se tem vagas para aquela turma almejada e que a criança frequentará conosco, né? Então esse seria o primeiro passo. Em relação à questão da parte financeira, o colégio ele é uma escola filantrópica, ou seja, 20% dos nossos alunos eles estudam com a concessão de bolsas de estudos. Então eles recebem 50% ou 100% para estudar no Sagrada. Para isso também eu convido para que as pessoas acessem o nosso site da escola, pois lá tem todo o edital da filantropia e assim as famílias podem organizar-se documentalmente e podem verificar se tem ou não direito ao benefício. Bom, então deixar já também os contatos, né, para as pessoas conversarem com vocês, qual seria? Então, o nosso telefone de contato é o 33260232, o nosso site da escola é o www.sagrada.net e ainda acompanhe as nossas redes sociais, que é o Sagrada Família BNU. Todos os dias nós postamos um conteúdo realmente acontecido na escola para que tanto os nossos pais quanto também pessoas interessadas em conhecer a nossa escola possam acompanhar o dia a dia do Sagrada. Juliana, muito obrigada pelas informações, um bom dia de trabalho para você, boa semana. Muito obrigada, prazer em conhecê-las e um bom dia também aos nossos ouvintes aqui da Jovem Pan.
Obrigada. Nós conversamos com Juliana Taimara Rausch Floriani, que é coordenadora pedagógica no Colégio Sagrada Família de Blumenau. Juliana, obrigada por compartilhar então com a gente, todos esses detalhes sobre o trabalho do Colégio Sagrada Família. É sempre importante mostrar aos nossos ouvintes como as instituições de ensino aqui da nossa região vêm se modernizando e também investindo em aprendizagem de qualidade. Mais informações sobre o Colégio Sagrada Família você encontra no site sagrada.net. 7h44. Repita. 7h44. E a BR-470 em Lontras, no Alto Vale, vai ter operação de pare-siga a partir de hoje, segunda-feira. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a ação será das 7 da manhã às 5 da tarde para o reparo definitivo de um bueiro parcialmente comprometido no quilômetro 132. A previsão de conclusão é para essa sexta-feira. Durante os trabalhos, o trânsito seguirá em uma pista apenas com sentido alternado, garantindo a segurança de motoristas e trabalhadores. Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados e usuários da via devem redobrar a atenção. Em caso de chuva, as atividades poderão ser reagendadas. E o Ministério do Trabalho está propondo novas medidas para reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres em Santa Catarina, uma diferença que hoje chega a 28%. Para discutir soluções e incentivar a doação de cláusulas que garantem a paridade nas negociações coletivas, o órgão federal promove um encontro entre empregadores e trabalhadores no estado. Cadu Reis traz os detalhes pra gente. O Ministério do Trabalho e Emprego promove na próxima quarta-feira o Encontro Regional de Santa Catarina no âmbito da Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva. O evento, aberto ao público no Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, vai reunir sindicatos de empregadores e trabalhadores para um debate em torno da desigualdade salarial. Conforme o último relatório divulgado pelo governo federal, as mulheres recebem remuneração cerca de 28% inferior aos homens que realizam as mesmas funções em Santa Catarina. O superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no estado, Paulo Essel, ressalta: nós vamos estar realizando o Dia Estadual de Promoção da Negociação Coletiva, convidando os sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores interessados nessa causa, porque o Ministério do Trabalho tem sugestões de cláusulas para serem incluídas nas convenções coletivas que os sindicatos fazem anualmente, justamente para tentar reduzir essa diferença salarial tão enorme que nós temos também em Santa Catarina de homens e mulheres. Então essa conferência, ela é importante para que a gente possa dar instrumentos para que os interessados nessa pauta, nessa causa, consigam reduzir essa verdadeira chaga que existe nesse momento também aqui em Santa Catarina. No Brasil, a diferença é 20% em média. As mulheres têm 20% a menos e aqui no nosso estado é quase 30%. Somente com conscientização, com trabalho conjunto entre empregadores, entre trabalhadores, é que a gente vai mudar essa cultura. A Lei de Igualdade Salarial entrou em vigor há 2 anos no Brasil, prevendo que empresas com mais de 100 colaboradores devam garantir a paridade de remuneração de homens e mulheres, entre outras medidas. A supervisora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, em Santa Catarina, Cristiane Pérez, avalia: mundialmente, a gente também percebe essas diferenças. No Brasil, a gente, através da Lei de Igualdade Salarial, deu um passo importante. Ainda é um percurso, é um trajeto a ser percorrido. Durante anos vai ser necessário a continuidade da luta e da mobilização em torno desse aspecto. E essa é a atuação importantíssima, dos governos buscando mitigar esses problemas. A gente sofre com o agravamento desses problemas quando o governo ou o Estado se isenta de lidar com essas questões. É necessário que o Estado e os governos atuem buscando mitigar essa desigualdade característica aqui do mercado de trabalho brasileiro e catarinense. Foi o caso, da aprovação da Lei de Igualdade Salarial. Conforme o último relatório de transparência salarial do governo federal, a diferença de remuneração entre homens e mulheres em Santa Catarina é a terceira maior entre os estados brasileiros, atrás somente de Paraná e Espírito Santo. 7h48. Repita. 7h48. E a Kombi, que leva livros a escolas mais afastadas no centro de Blumenau, encerra os trajetos de 2025 nesta semana. A iniciativa, vinculada ao projeto de extensão da Biblioteca Municipal, Dr. Fritz Miller, atende 8 unidades de ensino e leva uma mini biblioteca infantil para ampliar o acesso das crianças à leitura. As visitas devem ser retomadas em fevereiro do ano que vem, com o início do ano letivo. As escolas contempladas a partir de hoje até esta quinta-feira ficam nos bairros Vila Itopava, Itopava
Central, Progresso e também Fortaleza. Os Correios aprovaram um plano de restituição que inclui um novo programa de demissão voluntária, o fechamento de 1.000 agências consideradas deficitárias e a venda de imóveis que podem render 1,5 bilhão de reais. A estatal também busca um empréstimo de até 20 bilhões de reais até o fim de novembro para reduzir o déficit e também recuperar o equilíbrio financeiro em 2026, com expectativa de voltar a lucrar em 2027. O plano, aprovado no dia 19, foi elaborado após análise de situação financeira da empresa, que fechou 2024 com prejuízo de 2,6 bilhões de reais. As medidas envolvem redução de custos, modernização operacional, expansão no e-commerce e também possíveis parcerias ou fusões para aumentar a competitividade. 7h49. Repita. 7h49. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Blumenau se prepara para Réveillon 2026 com turma do pagode e 7 minutos de queima de fogos. De acordo com a prefeitura, os recursos obtidos na Oktoberfest custeiam as atrações da virada do ano. Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso preventivamente. Político alega que tentou violar tornozeleira eletrônica após a alucinação. Após temporais, Defesa Civil se confirma microexplosão em cidade da Grande Florianópolis. Piloto de moto morre após acidente em show com manobras radicais no Beto Carreiro. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Alunos de moda da FURB doam 3.000 em peças infantis para crianças e também gestantes em Blumenau. Tem mais um giro de notícias e as últimas do esporte. Temperatura agora em Blumenau é de 18 graus. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. A cada R$50 em compras no SIC, você ganha um cupom para concorrer a mais de R$50 mil em Vale Compras. Viva a magia dos contos de Natal SIC. Presentei quem você ama. SIC Blumenau, o seu lugar de compras e de grandes histórias neste fim de ano. Alesc em 1 minuto. Tá sentindo esse cheiro de pão quentinho? Não? Tudo bem. O importante é o que você está sentindo no seu bolso na hora de comprar um pãozinho. A Assembleia Legislativa zerou o ICMS de itens da cesta básica, como a farinha de trigo. E você sabe o que isso significa? Que vários itens do dia a dia estão chegando mais baratos aí na sua mesa, como aquele pãozinho gostoso que não pode faltar no café da manhã, né? Com essa redução dos impostos, a Alesc incentiva a economia catarinense e ajuda a reduzir os gastos da sua casa. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br.
O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira. Queijo mussarela litoral ou de Fratelli, peça quilo 24,60. Batata pré-frita Easy Chef congelada pacote 2 quilos 17,85. Arroz branco Catarinão 5 quilos 9,98. Feijão preto Vila Nova 1 quilo 2,98. Achocolatado Nescau lata 350 gramas 8,98. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h54. Repita. 7h54. Em uma ação que une ensino e solidariedade, cerca de 3.000 peças de roupas infantis produzidas pelos alunos do curso de moda da Universidade Regional de Blumenau, FURB, foram entregues à Prefeitura. Os itens incluem bores, camisetas, pijamas, vestidos e calças para crianças de até 10 anos. Parte das roupas será destinada a crianças acolhidas em abrigos da Secretaria de Desenvolvimento Social e a famílias em vulnerabilidade. Outra parte seguirá para a Secretaria da Promoção da Saúde para a distribuição entre gestantes que participam dos grupos nas unidades de saúde. A reitora da FURB, Márcia Cristina Sardá Espíndola, ressaltou que a ação tem grande impacto também para os estudantes, pois saber que o trabalho realizado em sala de aula vai transformar a vida de crianças. O projeto integra formação acadêmica, prática social e solidariedade, beneficiando crianças, famílias e gestantes da cidade. E a partir de hoje, segunda-feira, 10 linhas de ônibus de Blumenau terão novos horários e ajustes de trajeto, incluindo a 603 do Tribés, que terá viagens adaptadas para melhorar o acesso ao hospital universitário. Segundo a Prefeitura, as mudanças são feitas semanalmente com base nas demandas dos usuários. Neste sábado, outras linhas também vão passar por revisões de horários e itinerários para otimizar a circulação e reduzir o tempo de viagem. Todas as mudanças já podem ser consultadas no site da Blumob ou então nos terminais urbanos. Vamos para mais um giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Polícia Civil investiga a relação entre o assassinato de Catarina Carsten, de 31 anos, na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, e também um estupro ocorrido em 2022 na mesma região. O autor confesso da morte é apontado como provável responsável pelo ataque à mulher, de 69 anos, quando ainda era menor de idade e trabalhava como jardineiro na casa dela. Na época, o caso não teve solução, mas agora a polícia considera praticamente certo que ele cometeu ambos os crimes. O autor, porém, não pode mais ser responsabilizado pelo estupro de 2022 por já ter mais de 21 anos. Catarina foi morta na última sexta-feira, de 21, e o suspeito confessou o crime após ser identificado por imagens de câmeras. Após 7 dias de busca, foi encontrado na manhã de ontem, domingo, o corpo do jovem de 28 anos que havia desaparecido no rio Itajaiaçu, em Ibirama. Ele estava a cerca de 5 quilômetros do local do afogamento, ocorrido no dia 16. A operação mobilizou 78 profissionais e envolveu mergulhadores, drones, cães de buscas e equipes de diferentes forças de segurança. O corpo foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias para os procedimentos legais. A Polícia Militar prendeu na última semana um homem de 34 anos e a sua esposa em Brusque, após encontrar o filho do casal, um menor de idade, com ferimentos recentes nas costas, pernas e no rosto. A criança disse que estava com fome e que só havia comido bolachas no dia. Vizinhos relataram que os pedidos de socorro eram frequentes, que o menino pedia comida nas casas e até vendia desenhos para tentar sair de casa, além de não frequentar a escola. Apesar da negativa dos responsáveis, os relatos e também as marcas de agressão confirmaram os maus tratos e o casal foi levado à delegacia. 7h57. Repita. 7h57. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família.
E no sábado aconteceu a final da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro ficou no 0-0 com o Lanús no tempo regular do jogo, mas perdeu por 5-4 e ficou com o segundo lugar na edição de 2025 do campeonato. Já no Brasileirão, o São Paulo venceu o Juventude por 2-1, o Bahia fez 1-0 no Vasco e o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2 e se garantiu na Libertadores do ano que vem. O Palmeiras empatou sem gols com o Fluminense e o Flamengo venceu o Bragantino por 3-0, abrindo 4 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Já o Sport venceu o Vitória por 3-1 e o Cruzeiro fez 3-0 no Corinthians. E na última rodada da Série B do Brasileirão, a Chapecoense venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro em terceiro lugar com 62 pontos. Os demais times que garantiram acesso à Série A foram Coritiba, que ficou campeão da competição com 68 pontos, Atlético Paranaense com 65 pontos e Remo com 62 pontos. O Criciúma terminou aqui na quinta colocação após perder para o Cuiabá por 1-0 e o Avaí, que empatou por 0-0 com o Botafogo de São Paulo e terminou a competição na nona colocação. Na final da Copa Santa Catarina, o Figueirense venceu o Joinville por 2-1 na tarde deste domingo e é o campeão da Copa Santa Catarina de 2025. No placar agregado, a vantagem foi ainda mais elástica, de 6-2. Além do título, o Furacão também garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E a briga pelo título da Fórmula 1 ganhou um roteiro inesperado. Lando Norris e Oscar Piastri foram desclassificados no GP de Las Vegas, disputado na madrugada deste domingo e vencido por Max Verstappen, da Red Bull. Durante a corrida, os dois carros da McLaren apresentaram desgaste na prancha do assoalho acima do permitido por regulamento. Ainda enquanto Nico Hülkenberg pontuou pela terceira vez em 4 corridas, ocupando o 7º posto no GP de Las Vegas, o brasileiro Gabriel Bortoleto repetiu, na verdade, o roteiro do GP de São Paulo e abandonou a prova nos Estados Unidos, ainda no início, após bater novamente. Bortoleto, que largou na 18ª posição, admitiu que freou tarde demais na curva e pediu desculpas pelo acidente a Stroll, que também precisou deixar a prova. 8 horas. Repita. Pontualmente 8 horas e você ouviu no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso preventivamente. Político alega que tentou violar tornozeleira eletrônica após alucinação. Após temporais, Defesa Civil de Santa Catarina confirma microexplosão em Cidade da Grande, Florianópolis. Ainda sobre a chuva do fim de semana, granizo também causou danos em cidades como Cunhaporã, União do Oeste e Ibirama, que decretaram situação de emergência e ainda fazem levantamentos dos danos. Blumenau se prepara para Réveillon 2026 com Turma do Pagode e 7 minutos de queima de fogos. De acordo com a prefeitura, os recursos obtidos na Oktoberfest custeiam as atrações da virada de ano. Alunos de moda da FURB doam 3.000 peças infantis para crianças e gestantes em Blumenau. No trânsito, BR-470 em Lontras terá pare-siga para reparo de bueiro nesta segunda-feira. Na saúde, Santa Catarina registra alta nos casos e mortes por meningite em 2025. Bancada catarinense fecha a destinação de valores das emendas no orçamento de 2026. Santa Catarina vai receber um total de 415 milhões de reais. Ministério do Trabalho propõe medidas para reduzir desigualdade salarial de 28% entre homens e mulheres em Santa Catarina. Piloto de moto morre após acidente em show com manobras radicais no Beto Carreiro. Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir desta segunda-feira. Também foi destaque no Jornal da Manhã desta segunda. Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências. Receita abre consulta lote da malha fina do imposto de renda. Você também ouviu, servidores estaduais recebem segunda parcela do 13º em 19 de dezembro. Praia Central de Balneário Camboriú terá areia peneirada a partir de segunda-feira. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8:01 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui na 88,7. Uma ótima segunda-feira, bom dia e boa semana. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meures. Bom dia. 8 horas, 2 minutos. Repita. 8:02. Você ouviu na Jovem Pan Jornal